isso porque vai ser impossível o Cruzeiro ir com o mesmo time amanhã com o Atlético, sábado com o Betim, aí no meio da outra semana tem mais jogo, no final da outra semana tem mais jogo. Então, é impossível ter o mesmo time nesse monte de jogo, ainda mais num ritmo de pré-temporada, né? A gente viu aí, por exemplo, Matheus Henrique voltou a treinar no dia 3 de janeiro, já pega esse monte de jogo em sequência. O Fabrício Bruno, ele falou, né, na entrevista lá na Zona Mista, que enquanto estava tendo a negociação ali, ele estava até meio que sem treinar, véio, muito preocupado, ansioso, e chegou por último, já chegou jogando. Então, não sei o que vocês pensam, mas Caramujo, Patrick e Pedro, não tem necessidade nenhuma também do Cruzeiro sair forçando todo mundo em busca de um time titular nesses primeiros jogos da temporada, né? Claro que é importante o Cruzeiro ficar em primeiro, primeiro geral, não tem mais aquela vantagem, né, no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro tem a obrigação de vencer pelo time que montou, para voltar a vencer o Campeonato Estadual, né, desde 2019. Não tem mais 2 empates, você fica com a vaga ou fica com o título, né? Ou fica com a vaga na final, em caso de semifinal, ou com o título na final. 2 resultados iguais, pênaltis. É o novo regulamento da federação, mas você tem o mando, né? Decidir em casa. O que vocês pensam? O ideal é ter um time para um jogo e outro para outro jogo, ou sempre fazer as avaliações ali, ó, esse aqui está correndo algum risco, então segura esse jogador e vai mesclando o time sem ter time titular e time reserva. Qual que é a ideia de vocês aí, ô Caramujo? Difícil, né? Essa é difícil, né, Samuca? E é legal que você falou aí a questão da gente não correr riscos e tudo mais no início de temporada. O Cruzeiro correu um risco absurdo nesse final de semana, né? Quando a gente pensa no jogo de sábado, que querendo ou não, os caras jogaram 20 minutos, né? E aí a viagem, e alguns desses jogadores que jogaram 20 minutos contra o Atlético fizeram 90, né? 5 jogadores fizeram 90. Eu até pensava, assim, o ideal, né? Cenário ideal, botar o time reserva para jogar essa partida de quarta-feira. Mas como o time titular teve um dia a mais de descanso, eu acho que nesse início faz bastante diferença, eu acho que a gente deve ter bem perto ali do time titular, talvez alguns jogadores como o Matheus Henrique, até por ter participado dos 2 jogos, ficando de fora, mas eu acho que boa parte do time titular do Cruzeiro vai ser a rapaziada que jogou contra o Atlético. Só que aí tem alguns casos pontuais, né? Por exemplo, tem o Gabigol, tem o Dudu, que a gente sabe que tem até outras motivações, como, por exemplo, fazer a estreia do Gabigol no Mineirão, né, num jogo contra o Betim no sábado, seria uma grande Exatamente oportunidade. isso que eu ia falar. Porque se joga Vendeu, amanhã, vendeu, como é que joga sábado, né? E eu acho que seria muito legal vender esse evento, né? A estreia do Gabigol pelo Cruzeiro. Então, assim, talvez usem a mesma lógica para o Dudu, mas eu acho que boa parte do time de Brasília, né, vai ser um time um pouquinho mexido. Eu até acharia interessante o Diniz mesclar um pouquinho, né? Tipo assim, ser parte do titular, parte do reserva, porque aí eu acho que você tira um pouco a ideia de 2 times, por mais que você precise ter 2 times nesse momento, até todo mundo pegar ritmo e até todo mundo treinar, né? Essa é uma coisa que a gente muitas vezes não pensa muito, precisa treinar, gente, para o time ficar bom, treinar, corrigir, fazer as sessões de trabalho ali, porque no jogo o técnico não pode fazer muita experiência, né? No jogo, se ele vira e fala assim, ô, meu filho, Eduardo, vai aqui de falso 9, por exemplo, isso não dá certo, a torcida já vai metralhar o cara, né? Esse Eduardo não vale nada. Então, assim, o treino é bom para isso também, e o Cruzeiro agora está com menos opções para o comando de ataque, né? Porque o Caio Jorge não está disponível, o Dineno também não, né? A menos que tenha a novidade do Caio que você vai trazer para a gente aí. Mas o Cruzeiro precisa achar soluções. Eu iria com um time mesclado na quarta-feira para ter o melhor time possível no sábado. Inclusive, eu acho que eu falei algo diferente ontem. Eu estava pensando em time titular, mas aí, como tem essa questão do Gabigol aí, eu acho que seria interessante a gente fazer mesmo esse grande evento. E até olhei que depois do jogo de sábado, a gente volta a jogar na quinta. Então, dá para botar o time titular nas duas, né? No sábado e na quinta-feira, que aí dá um prazo maior de recuperação. É um ponto que a gente até, o Valu levantou lá durante o nosso dia de jogo KTO, né, no jogo contra o Tombense,
porque é um momento onde o Cruzeiro vai ter que contar muito com essa sinergia entre o departamento de futebol e o departamento de saúde e performance, porque a gente sabe que o Campeonato Mineiro ele vai exigir muito, vai ser um calendário muito mais apertado. O Valu trouxe a informação que serão 27 jogos em 10 são 10 jogos em 27 dias, é o contrário, boa, Enes. Verdade. E assim, o Caio até trouxe uma característica interessante, que a semifinal... 27 jogos em 10 dias. É para matar os caras, né? Eu só queria matar os caras. Mas aí o Caio trouxe a informação também que a semifinal já está datada para o dia 15. Então, o prazo também de recuperação pós-primeira fase é muito pouco. Vai ter um intervalo só entre o primeiro e o segundo jogo da semifinal. E aí vai entrar a importância do Cruzeiro rodar esse elenco, e o Diniz já falou isso. Eu entendo também porque fica a chateação do torcedor que mora fora de Minas Gerais, porque ele queria ter a oportunidade de ver o Gabigol, de ver o Dudu. Só que nesse momento o Cruzeiro acaba pensando na saúde do atleta. Eu acho que a gente vai ter uma mescla, como o Caramujo disse, parte dos jogadores que tiveram mais tempo de descanso podem estar disponíveis para jogar em Brasília, e alguns ali do time reserva vão acabar jogando. Só que o time titular do Cruzeiro, eu acho que a gente vai ver mesmo no confronto contra o Betim, que é um confronto em casa. O Cruzeiro tem toda essa questão também que o Caramujo já levantou de vender ali o marketing, mas fica aí a curiosidade, né, para ver quem vai estar preparado. A fala do Matheus Henrique mesmo, pós-jogo contra o Tombense, ele cita que o Fernando Diniz chamou a rapaziada e falou, velho, quem tiver disponível, quem tiver com condições de ajudar, vai. Quem tiver sentindo alguma coisa, já fala, porque infelizmente a gente não vai contar, porque quem tiver aqui tem que estar 100% disposto a ajudar. Então acho que vai ser mais ou menos nessa linha que o Cruzeiro vai trabalhar para o jogo de quarta-feira também. Acho que a mescla é importante, e pensando nesta quarta-feira, acho que é o ideal a se fazer, né? Lembrando que o Fernando Diniz, na entrevista após a partida contra o Tombense, ele falou sobre isso, né? Que nesse primeiro momento ia rodar bastante a equipe. O Caramujo tocou no ponto que é verdade. Para tirar um pouco dessa ideia de um time, né, titular e reserva, a mescla também vai ser importante para isso, né? E aí você acaba dando minutagem para aqueles que estão melhores fisicamente, porque lembrando também que o próprio Fernando disse que já no intervalo, mesmo sendo os reservas, que vem também numa sequência importante, 6 deles pediram para sair durante a partida, né? Já no intervalo. Então tem jogadores ali, reservas, que já estão bastante desgastados. E jogando no domingo, como foi, e já para jogar na quarta-feira em Brasília, então essa mescla será importante. E super compreendo o Cruzeiro adotar, caso venha adotar isso, a questão do Gabriel Barbosa, talvez outros jogadores, né, também para estrear dentro de casa no jogo contra o Betim. E pensando também no lado torcedor de Brasília, até citei alguns lá na minha live de hoje, que vão no jogo, inclusive, e muito dividido, né? Alguns colocando como decepcionante, outros compreendendo essa situação do Cruzeiro no início de temporada. Acho que a mescla será o melhor a se fazer nesse momento, e, na minha opinião, é super compreensível. E principalmente essa questão do ingrediente para sábado, né? O Campeonato Mineiro, acho que ele serve de uma preparação. Não tem um porquê forçar atletas podendo perder jogadores importantes. Como é que você coloca um Gabigol na quarta, sendo que sábado você vai usar ele aqui contra o Betim à frente da torcida? Não tem um porquê, na minha opinião. Pensando, então, no lado racional do Cruzeiro, eu acho importante a mescla, acho que vai ser adotada aí amanhã contra o Atlético. Pois é. Estamos com 3.100 pessoas aí. Deixa aquele like. Estamos de volta. À noite tem Esquenta